Mário Hildebrand, em 2008, quando aconteceu a tragédia, ocupava a função de secretário municipal de assistência social da criança e do adolescente da antiga SEMASC. Minha lembrança ela vem de antes, na realidade. Se eu for contar daquilo que eu tenho como lembrança, eu lembro o Morro de Coripós, que começou lá pelo dia 6 a 10 de outubro, onde nós retiramos as famílias daquele local e levamos ela para os outros abrigos, para um abrigo que era a antiga Pró-Família, que hoje é a Semateca, lá na rua Araranguá, e depois, logo na sequência, no final de outubro, nós retiramos parte das famílias também da Pedro Krause e também levamos para aquele local. Então a primeira lembrança que eu tenho disso é essa questão, e logo na sequência, no dia que antecede, na sexta-feira, eu recebi várias ligações de cancelamentos de festas, de eventos, e o que eu lembro foi destinar parte daqueles alimentos que o pessoal estava doando para aquele abrigo, e no outro dia sair de casa de madrugada para começar a trabalhar na prefeitura, inclusive arrumando a minha bolsa. Disse para minha esposa, olha, arruma uma bolsa aí, coloca roupa, e ela perguntou quanto tempo, não sei quando eu volto, só sei que eu vou, pode ser um dia, 2 dias, uma semana, e prepara isso para que eu possa poder trabalhar lá na prefeitura nesse período. Quando nós começamos a perceber o número de abrigos que foram abertos, nós tínhamos uma previsão, uma estrutura para 35 abrigos, e chegamos a ter 64 abrigos instalados, e onde haviam alguns coordenadores que não tinham esse conhecimento até de estruturação de abrigo, que acabaram assumindo o papel e estruturaram. E quando a gente também viu o isolamento que esses abrigos estavam, e não isolamento motivado por causa de água, e sim por causa de barreiras que impediam que a gente tivesse acesso a essa comunidade. E outro ponto marcante foi o tamanho das pessoas desabrigadas. Eram 6.000 pessoas que estavam nesses abrigos, mais ou menos, nessa fase 6.400, e todas elas numa situação que nós precisávamos levar serviços e ações para essa comunidade. Então, ali a gente começou a ter dimensão desse tamanho aí no sábado e no domingo, dessa realidade que a gente estava começando a enfrentar. A prefeitura estava preparada para enchente, e a Secretaria de Assistência Social, inclusive, tinha feito ações e plano de contingenciamento para enchente, não tinha estruturação para isso. E o tamanho nos forçou a criar alguns caminhos que nós desenvolvemos. A Defesa Civil, ela era uma diretoria pequena, que tinha um preparo, tinha toda uma organização, mas não para o tamanho do evento que aconteceu naquele momento. E a Secretaria de Assistência Social também não tinha uma dimensão do tamanho do evento. E o grande desafio foi encontrar ações de resposta. Por exemplo, alimentos para a comunidade. Por mais que a gente quisesse, não tinha tanto alimento por muito tempo disponível na cidade se esse recurso não chegasse. Então nós buscamos um mercado que pudesse ser o nosso fornecedor, isso foi positivo, conseguimos, mas mesmo assim havia outros itens que ele não poderia fornecer. Nós precisávamos de 3.000 colchões para atender as pessoas que estavam desabrigadas. Esses 3.000 colchões não tinha na cidade, por mais que nós quiséssemos fechar todos os comércios e ir atrás dos colchões, não tinha essa disponibilidade para atender a comunidade. Então, num primeiro momento, nós compramos edredons numa grande empresa aqui de Blumenau e distribuímos eles, que foram usados como cobertores e foram usados como colchões, até que as primeiras grandes cargas de donativos começassem a chegar para atender a comunidade desabrigada. E aí, claro, todo um trabalho para estruturar e organizar. Apesar de que havia essa limitação estrutural, organizacional, nós conseguimos em um dia e meio, organizar para que não houvesse falta de alimento e não houvesse falta de estrutura nos abrigos naquela época. A primeira vez que eu assisti o evento na televisão, a gente acabou ficando ilhado, de certo modo, dentro da prefeitura, e atendendo as pessoas. Não teve a condição de ver. Então, quando eu me deparei com a primeira grande matéria apresentada sobre o que aconteceu, parece que a ficha caiu e eu fiquei, de certo modo, sem chão. Hoje, quando eu me lembro ainda
dessa situação mexe comigo, mexe com o meu interior, porque eu vi os blumenauenses relatando perda de vidas, perda de casas, pessoas sem rumo, sem direção. Eu me senti impotente diante daquele cenário que tinha se apresentado. Em alguns momentos foi não ter resposta. As pessoas clamavam por alguma resposta e num primeiro momento foi difícil até nós conseguirmos nos estruturar para conseguir construir as respostas mínimas para aquela comunidade. O segundo foi saber que a situação ia passar, mas que para muitos não passaria. O que é isso? A enchente ia acabar, mas muitas pessoas não voltavam para sua casa como, de certo modo, nós estávamos acostumados. Nós, enquanto cidade, nos deparamos com água subindo, água baixando, limpando e voltando. E ali não. A água subiu, o morro desceu, as casas vieram juntos, a água baixou, alguns voltaram para suas casas, mas um grande número não tinha mais casa para voltar. Então, eu acho que o grande desafio foi ter uma condição de resposta para aquela comunidade que não tinha mais casa para voltar. Bom, eu creio que se tem algo de positivo foi o aprendizado nesse processo. Hoje nós evoluímos em muito enquanto estrutura de defesa civil, não só aqui em Blumenau, mas o Estado também evoluiu. Vamos primeiro falar do Estado. O Estado hoje tem 3 radares, teve sobrelevação de barragem, tem um projeto com o JAICA de canal extravasor, uma série de outras questões que estão sendo preparadas e organizadas e que, se o novo governo quiser, vai nos dar uma boa condição de continuar intervindo e agindo nesse processo. Tem uma central nova de defesa civil no estado que tem uma estrutura fantástica, centrais regionais, ou seja, todo o investimento que o governo Colombo fez e que aqui tem que ser reconhecido de fato por esse investimento que vai trazer um impacto, um resultado muito grande. Já trouxe, inclusive, numas chuvas que tiveram, onde foi feito todo um controle e mapeamento, que diminuiu muito a questão da água em Blumenau e com certeza isso vai ajudar. E segundo, nós tínhamos uma diretoria de defesa civil em Blumenau. Depois, logo ainda na sequência do governo João Paulo, foi criado uma secretaria de defesa civil, uma secretaria de geologia, que vieram com uma característica muito especial, que hoje estão centralizadas numa única secretaria e que se complementam muito bem. E essa complementação dá uma estrutura de apoio, de organização que evoluiu em matéria de investimento do município, de investimento do Estado e de investimento. Hoje, a nossa estrutura é reconhecida nacionalmente. Então, nós estamos absolutamente estruturados num plano de contingenciamento, nós estamos absolutamente estruturados enquanto secretaria, nós também estamos absolutamente estruturados no modelo de prevenção. Claro, as chuvas pertencem a Deus, aí nós não temos o controle sobre elas, mas a nossa estrutura hoje está muito bem adequada para atender situações de enchente ou como aquela que aconteceram. Quiçá nunca mais tenhamos uma situação dessa, né? Que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe para que isso não se repita. Mas a natureza está aí, nós não temos controle sobre esse processo. Quero aqui fazer um registro e um agradecimento, né? Eu diria assim, em especial, a todos que contribuíram naquele período e participaram muito fortemente, né? Aqui a gente, quando fala todos, a gente pode esquecer alguns, mas o próprio João Paulo, que era prefeito na época, que merece esse destaque, o Menestrina, que era comandante do Corpo de Bombeiros, a equipe da Defesa Civil da época, que foi fantástica no atendimento, no desdobramento, a equipe que trabalhava comigo na Secretaria de Assistência Social, que era a SEMASC, e que carregou o piano, não só naquela fase, que teve comigo no processo durante quase mais de 2 anos depois, até que as famílias pudessem de fato ter uma solução, sair das moradias provisórias e ir para as moradias definitivas. A equipe da Secretaria de Assistência Social foi fantástica e sem essa equipe eu não teria chegado onde cheguei em matéria de atendimento àquela comunidade. A compreensão das pessoas que inclusive na época entenderam, porque eu tinha recém sido eleito vereador, e acabei não assumi o mandato, mas não ficando no mandato
para continuar na secretaria atendendo as famílias desabrigadas que compreenderam a minha decisão naquele momento e sobretudo a minha família, né? A minha esposa, que foi uma grande parceira e entendeu a minha ausência, que eu acho que comparativamente está muito parecida com a de hoje, enquanto prefeito, né? E a Deus que foi muito bom comigo e me deu a condição, a sabedoria e o discernimento para fazer aquele momento melhor para a cidade.